Olá, sou o Reverendo Jair de Almeida Júnior e hoje nós vamos continuar a exposição do Sermão da Montanha, finalizando as bem-aventuranças. Hoje falaremos sobre um tema muito importante que é a perseguição. Mas antes de mais nada, vamos orar, vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração pela tua palavra, pela oportunidade, ó Deus, de podermos entendê-la, de podermos estudá-la. E suplicamos que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração. E isto, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. O texto, portanto, está no Sermão da Montanha e é este aqui. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mateus 5, 10 a 12. Quero aproveitar para ler também um texto de Paulo a Timóteo. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Reparem, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Bom, é muito interessante nós repararmos que agora a felicidade está associada a alguma coisa que de fato ninguém quer. Ninguém quer ser perseguido. A perseguição não é uma coisa prazerosa, no sentido de sensações. A perseguição significa angústia, perda, às vezes até mesmo morte. O sofrimento vem de várias formas. Mas vejam que Jesus Cristo diz que é ser um bem-aventurado. Um perseguido por causa da justiça é um bem-aventurado. Então, a felicidade, fruto da vida eterna, agora se manifesta exatamente na perseguição. Reparem que Paulo diz a Timóteo que todos aqueles que realmente têm um compromisso sólido, verdadeiro com Jesus Cristo, todos aqueles que de fato são crentes, que priorizam o reino de Deus e a sua justiça, esses sempre sofrerão alguma modalidade de perseguição. No Brasil atual, temos visto se formar uma grande perseguição. Essa perseguição já se dá através do judiciário, através de leis que estão sendo feitas e que contrariam princípios claros da própria Escritura. Questões éticas, questões morais, que na verdade é uma amoralidade, uma falta de moral completa, a ideia de que se pode fazer o que quiser. Isto fere frontalmente os princípios das Escrituras. Quando forçarem a igreja a ter que se adaptar a tudo isso, os verdadeiros crentes dirão um sonoro não. E o resultado será, sem dúvida alguma, a perseguição a partir do próprio Estado. Nós não estamos muito longe disso. Falando-se de perseguições abertas e escancaradas, nós vemos, por exemplo, quase toda semana, mortos na Nigéria por causa do islamismo. Na China, existem hoje como que campos de concentração de cristãos. Vimos aí, foi largamente mostrado nas mídias, templos cristãos sendo demolidos na China. A Coreia do Norte, outra coisa, outro exemplo, você ser cristão na Coreia do Norte é cadeia. E em outros lugares do planeta, a perseguição se manifesta também, às vezes de forma mais branda ou do mesmo nível. Aqui no Brasil, se você for uma pessoa fiel no seu trabalho, certamente você terá alguns problemas. Se o seu chefe, por exemplo, mandar você dizer, olha, diga que eu não estou aí, não estou aqui, você vai mentir? Se o seu chefe mandar você fazer alguma coisa fraudulenta, você vai fazer? Disso pode depender o seu emprego. Mas aquele que verdadeiramente conhece a Deus, ele não se dobrará diante das ameaças.
Ele também não é aquele que, se Deus não me abrir o mar, eu vou andar por sobre as águas. Não é aquele que diz, bom, porque eu sou fiel, Deus então vai fazer com que tudo dê certo na minha vida, que eu não passe por nenhuma dificuldade. Esse não é o evangelho de Cristo. Por isso que Paulo diz que todos, pois, que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Então, todo aquele que fizer o bem será perseguido. Veja que Jesus propositalmente deixa a bem-aventurança relativa à perseguição por fim. Por quê? Porque todos aqueles que viverem as bem-aventuranças anteriores, o resultado disso será perseguição. O próprio Cristo, que viveu as bem-aventuranças, o que aconteceu com ele? A quem Jesus fez mal, a quem Jesus não curou, não abençoou. No entanto, mesmo tendo feito apenas o bem e nunca ter pecado, o mataram. É isso. É lógico que nós não vamos conseguir viver a perfeição como Jesus Cristo. Mas mesmo o grau de fidelidade que nós conseguirmos alcançar já será suficiente para sofrermos perseguições nesta terra. É interessante que esta bem-aventurança, ela associa a perseguição à ideia da aprovação. Quando se diz bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, veja que agora, como já disse, como resultado de todas as bem-aventuranças, o crente é perseguido. Mas é perseguido por quê? Por sua fidelidade. Nessa bem-aventurança fica atestado que apenas o fiel é perseguido. O infiel, ele se modela. Se o patrão mandar mentir, ele mente. Se mandarem fazer qualquer coisa, ele faz. E ele vai naquele pensamento que Deus compreende porque ele precisa do emprego. Mas é exatamente quando nós passamos pelas privações por causa da fidelidade, é que nós vemos de uma forma muito mais clara e direta Deus agindo na nossa vida, Deus providenciando. Vamos ver o mover de Deus natural e sobrenatural na nossa vida. E isso é muito importante destacar. Reparem que a promessa conjugada, condicionada, é a mesma da primeira. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, reparem que na primeira bem-aventurança, o que nós temos lá é o primeiro passo da conversão. Quando você se sente inteiramente dependente de Deus, porque é consciente da sua miséria total de corpo e alma, que você precisa de Cristo, portanto, desesperadamente, isso é prova da sua conversão. Mas essa é a primeira. Depois de você viver todas as bem-aventuranças, a perseguição mostra a maturidade, mostra a fidelidade, mostra que você, de fato, está causando alguma influência no mundo. Você está sendo notado pela sua vida com Deus, a ponto de incomodar, a ponto de ser perseguido. Então, note que a primeira é o início da vida cristã e a última é a maturidade da vida cristã. Você já está sendo perseguido, tamanha a sua fidelidade e o seu compromisso com Deus. Mas é interessante nós repararmos que há dois vieses de perseguição. Nesta primeira, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Depois, na sequência, Jesus diz, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, reparem que primeiro Jesus fala da perseguição por causa da justiça, e depois a perseguição por minha causa, por causa de Cristo. As duas coisas, sem dúvida, redundam, elas acabam se juntando em um único tema, que é ser perseguido por causa de Cristo, por causa do Evangelho.
Mas nós podemos compreender especificamente que há diferentes causas de perseguição. Primeiro, por causa da justiça. Certa vez, um caixa que era cristão, trabalhando num banco, isso há muito tempo, há 20 anos, passou por uma experiência interessante. O banco em que ele trabalhava foi roubado. Vieram ladrões assaltados, né? Na hora da fuga, os ladrões deixaram para trás, esqueceram um malote de dinheiro. E um dos caixas que estavam no banco escondeu. Obviamente, para todos ficaria que os ladrões tivessem levado. No entanto, um outro caixa viu que aquele caixa escondeu o dinheiro. Então, o que pegou o dinheiro, ele propôs dividir em partes iguais com todos os caixas. Mas este caixa, que era cristão, que era um dos caixas, ele não aceitou em hipótese alguma. Como ele não entrou, nenhum dos caixas entrou. E qual foi o resultado? Aquele que pegou o dinheiro fez o malote aparecer do nada no canto de um banco depois de algumas horas, porque ele também não podia entrar nessa sozinho. No entanto, este cristão que não aceitou ficou mal visto pelos seus colegas caixas. Então, será que ele foi perseguido por causa de Cristo ou por causa da justiça? Nesse caso, especificamente falando, foi por causa da justiça. Foi por causa de um ato correto, justo, santo. Ele foi perseguido pelo seu comportamento reto, por ele não compactuar com o erro, com a corrupção, com o roubo, com o pecado. Agora imaginem que você, numa compra, é sorteado para fazer uma viagem. Você ganha uma passagem com tudo pago. Essa passagem leva você pelo Oriente Médio, mas tem uma condição. Você tem que ir com uma camisa escrita em árabe: só Jesus Cristo é Deus. Imagina o que vai acontecer. Você nem mesmo fez qualquer coisa, você nem falou nada, mas o único fato de você afirmar Deus como único e verdadeiro, Jesus Cristo como seu Filho, Deus como Pai, como Espírito, você já vai ser dura e severamente perseguido. Então, repare, há ocasiões que você é perseguido pela sua fé, há ocasiões que você é perseguido pelo que você faz corretamente. Então, como eu disse, as duas coisas acabam sendo por causa do Evangelho, porque a fé sem obras é morta. Então, se você crê, você vai agir de forma condizente. Se você age de forma realmente santa aos olhos de Deus, é porque você crê. As duas coisas estão sempre ligadas. Mas esses dois vieses, eles se veem claramente na perseguição no dia a dia, né? E cabe destacar também que não é ser perseguido pelos erros que se comete, né? Então, o crente vai querer evangelizar no seu horário de trabalho. Aí foi mandado embora porque o chefe demitiu porque ele estava usando o tempo dele para evangelizar. Aí ele vai dizer que estava sendo perseguido. Não. Ele estava sendo totalmente inconveniente. O tempo que ele vendeu da sua vida para trabalhar, ele tem que trabalhar. Foi isso que ele acordou. Então, ele vai evangelizar o colega de trabalho, excelente, e deve. Na hora do almoço, marca uma visita na casa dele, convida ele para ir à sua casa, mas não usar o horário de trabalho para isso. Há muitos chamados crentes que cometem coisas erradas, às vezes até em nome de Deus, e depois que recebe as consequências, diz que está sendo perseguido. Uma vez vi jovens dizendo que foram perseguidos porque entregaram folhetos contra a idolatria dentro de um ônibus católico indo para o finados. Ora, isso dá direito ao católico de distribuir santos de imagens de panfletos na porta das nossas igrejas. Então, isso não é ser perseguido.
Isso é você abusar, é você não respeitar os outros, porque a evangelização não é isso. A evangelização é uma conversa direta, onde se anuncia Jesus Cristo claramente, com o tempo e diretamente a alguém. Distribuir folhetos eu nem chamo de evangelização. Pode até ser usado por Deus, mas isso jamais se enquadraria dentro daquilo que as Escrituras chamam de evangelismo. Bom, mas o nosso ponto é perseguição. Então é muito importante o crente estar preparado para isso. Todo cristão saber que andar com Deus é a melhor coisa que pode acontecer. É bênção, é maravilhoso, é segurança, mas isso jamais quer dizer ausência de problema. Na verdade, além dos problemas que você tem da vida, como todos têm, como o ímpio tem, doenças, acidentes, desemprego, problemas familiares, além disso, problemas financeiros, você vai ter também os problemas de ser fiel em um mundo contra Deus. Mas, reparem, Jesus guarda duas bem-aventuranças para a perseguição. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Então, isso mostra que Deus está aprovando a nossa vida. Não é mérito, mas por graça e misericórdia, mesmo nós sendo falhos e pecadores, Deus está vendo o nosso compromisso, que nós verdadeiramente estamos exercendo a fé, e isso para a honra e glória dele. Então, se passarmos por dificuldades por sermos cristãos, e, como disse Paulo a Timóteo, passamos, se formos fiéis, passaremos, não desanimemos. Fiquemos tranquilos em Deus, confiados que a vida é eterna, tranquilos de fato, porque Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe a todos nós e fiquemos firmes na fé. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração, porque tu nos dás esse privilégio de podermos estudar a tua palavra. E rogamos, ó Deus, que tu nos fortaleças mais e mais, para que consigamos, ó Deus, resistir como devemos nos momentos difíceis, nos momentos de perseguição. Que nós, ó Deus, tenhamos um compromisso irremovível contigo, que o Senhor seja a nossa força, a nossa alegria e a nossa paz. Que o Senhor assim, ó Deus, abençoe a todos nós para a honra e glória do Senhor. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.